Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. A segunda-feira começa triste com o assassinato de uma criança. Foi no litoral norte. Criminosos invadiram uma casa atirando, foi na tarde de ontem. O proprietário da residência é um brigadiano e o filho dele foi atingido pelos disparos. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu agora de manhã. Esse é o primeiro destaque com Léo Bonesso. Oi, Léo. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Estou em frente ao HPS, Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, onde agora há pouco morreu Brian Vidal Ferreira, de 6 anos. Ele foi trazido ainda ontem, ferido com um tiro na cabeça para o hospital, mas acabou não resistindo. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes e informações deste crime que aconteceu ontem, por volta das 5h30 da tarde, em uma casa no litoral, em Imbé, onde nesta casa o alvo era o pai, um policial aposentado da Brigada Militar. Até já. Até já, obrigado, Léo. Em seguida também nós vamos conversar com o delegado Antônio Haxt, é o delegado que está à frente da investigação no litoral norte, lá no Imbé, a respeito deste caso. Em seguida trazemos outros detalhes. E atenção, daqui a pouco, olha só essa imagem. Carona em uma câmera da Brigada Militar. Daqui a pouco a gente vai explicar atrás de quem os policiais estavam neste momento, no momento desta perseguição. Tudo por causa de uma câmera instalada na roupa do policial. E nós também vamos falar sobre um esquema de teleentrega de drogas descoberto aqui na região metropolitana. O público-alvo dos traficantes eram as pessoas ricas e a droga, atenção, olha o detalhe, ela era entregue em casa, mas a embalagem ela era personalizada. É como se fosse de um restaurante. Então, tudo para disfarçar. E tinha também brindes. Os mais assíduos recebiam brindes como, por exemplo, isqueiros, como a gente pode observar aí na imagem. E em seguida também vamos falar que em Alvorada, aqui na região metropolitana, o professor de uma escola estadual foi preso por importunação sexual contra 4 alunas. O processo já estava em investigação, portanto, agora a prisão deste professor. E tem ainda o avanço da vacinação aqui em Porto Alegre. Foi ampliado o público que já pode receber a 4ª dose de reforço da vacina contra a Covid. Portanto, assuntos que vamos tratar daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande desta segunda-feira. 11h41, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muita informação para você. Imagens ao vivo de Porto Alegre nesse momento, ali na beira do Guaíba, céu fechado, 16 graus é a temperatura. Teremos uma semana de instabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida voltamos, fique aí, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 46 minutos. Vamos falar agora sobre criminosos armados que invadiram a casa de um sargento da PM em Imbé, no litoral norte. Foi ontem, no final da tarde. E atiraram para todos os lados, acertaram o filho do policial. A criança de 6 anos foi atingida no braço e na cabeça. Não resistiu aos ferimentos, morreu agora de manhã. O menino Brian morreu pela manhã, como eu disse, aqui no Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, onde está nesse momento o colega Léo Bonesso com outras informações. Léo. André, que tristeza para começar a semana, uma segunda-feira, mas como você disse, Brian Vidal Ferreira, de 6 anos, foi trazido para o HPS, Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Esse crime aconteceu ontem por volta das 5h30 da tarde, quando homens entraram na casa dele em Imbé, no centro da cidade, atirando para todos os lados. Um dos tiros atingiu a cabeça do menino e o outro o braço do pai, um policial militar aposentado de 50 anos. E o pai, o policial, passa bem. O Brian foi trazido ainda ontem à noite para cá, para Porto Alegre, para receber os atendimentos já em estado crítico e hoje, por volta das 9 horas da manhã, acabou morrendo, falecendo por causa deste tiro na cabeça. De acordo com informações que a gente tem da nossa produção, pelo menos 3 homens entraram na casa atirando. 2 armados e um na retaguarda, dentro de um carro. Inclusive, o próprio veículo foi encontrado horas depois,
todo incendiado. São poucas as informações que a gente ainda tem, André, justamente porque a polícia segue em busca desses criminosos no litoral e várias perguntas ainda estão em aberta, justamente porque muitos detalhes nós não temos. Por exemplo, André, não se sabe se foi levado algo da casa. Seria uma retaliação de criminosos ao policial? O que a gente sabe, André, é que ele acabou aí levando esse tiro no braço, passa bem, e o menino um tiro na cabeça. Na imagem, André, a gente já consegue ver que eles chegam realmente atirando, eles tentam atirar para cima, porque a casa é de 2 pisos. E a impressão que a gente tem é que eles tentam, inclusive, acertar a própria câmera de segurança quando eles percebem que estão sendo gravados. Mas uma tristeza, um caso muito triste para uma segunda-feira. A escola do Brian, André, emitiu uma nota hoje dizendo que ele era uma criança inteligente, muito educada e um aluno brilhante. 11h49, para quem está chegando agora, uma tragédia, mais uma tragédia da nossa vida diária, inaceitável. Uma criança de 6 anos foi ferida, não se sabe ainda o que teria motivado esta invasão. E por isso, daqui a pouco, nós vamos conversar com o delegado responsável por essa investigação. Eu já coloco na conversa o Glauco Pazza, nosso colega que está na redação. Glauco, a gente percebe aí nas imagens da câmera de segurança da residência, os criminosos chegando, o veículo atrás fazendo a cobertura, 2 entram, já começam enfrentando os cães, o da frente atira contra a câmera de segurança, mas erra, acerta, não sei ali, um vidro, porque o vidro se estilhaça, né? Tem vidro por todos os lados. Eles entram na residência quando está, portanto, o policial aposentado junto com o filho, em uma mesma peça, no mesmo local. Segundo as informações, são tiros, né, aleatórios, acertam o braço do policial, a criança, são 2 tiros, um deles na cabeça. Como disse o Léo Bonesso, a criança foi encaminhada ontem à noite ainda para Porto Alegre, para o hospital, para atendimento mais especializado, mas infelizmente está aí o menininho, o Brian, 6 anos de idade. E a partir de agora, portanto, a investigação, e por isso daqui a pouco vamos conversar com o delegado. O delegado Antônio Rax já está na linha. Delegado, o senhor me escuta? Bom dia, é André aqui de Porto Alegre. Obrigado, delegado. Bom dia, lhe escuto. Bom dia, André, lhe escuto. Delegado, desde já, muito obrigado por nos atender, mas é muito importante ouvi-lo dentro do possível, delegado, né? O que o senhor pode adiantar a respeito da investigação? O que se sabe até o momento sobre o que aconteceu no final da tarde de ontem aí no Imbé? Como o vídeo demonstra, né, esses homens adentraram, invadiram essa residência, já efetuando vários disparos. No interior da casa foram pelo menos constatados 50 perfurações, né? 50? Então eles entraram, pelo menos 50. Acabaram acertando, atingindo aí, atirando a esmo e atingindo essa criança de 6 anos de idade que faleceu. Esse menino, filho desse policial militar reformado. Eles têm mais outras pessoas que residem no local, né? Inclusive um colombiano, seria companheiro da 11h51, nós estamos com... Delegado, desculpe, delegado, é que houve uma interrupção, uma falha na internet, e eu queria que o senhor repetisse. Na casa, quem morava nessa residência, delegado? Outros familiares dele. Esse policial militar, o sargento, possui uma companheira, e a neta dela, estaria lá, né? E o companheiro dessa neta é um colombiano. Teriam chegado no local e bradado o nome desse colombiano, né? E que conseguiu fugir. Então ele talvez fosse a pessoa visada. Nós tivemos recentemente também uma morte em Capão da Canoa, no dia 4, envolvendo outro colombiano. Portanto, o delegado trazendo informações importantes da investigação. Esses detalhes nós até então não tínhamos, delegado. Delegado, então assim, só para a gente reconstituir pela imagem que nós temos, há um carro escuro, preto talvez, junto ao portão. Esse carro, ele pertence aos criminosos quando chegaram, ou esse carro já pertence aos familiares, delegado? Não, esse carro seria havia várias pessoas no local. Certo.
Tá. E aí, então, entram esses 2 criminosos e alguém do lado de fora dando apoio a eles, correto? Esses 2... Foram 3 criminosos. 3 que entram. Na esquerda a gente consegue observar o terceiro. Agora sim. Agora o terceiro, correto. O terceiro, bem à esquerda do vídeo, a gente consegue observar. Eles entram na residência, chamam pelo nome do colombiano e disparam 50 vezes, delegado. Pelo menos. Foi o que a nossa equipe da Polícia Civil constatou no local. O local foi periciado, né, por peritos criminais do IGP. Então, tive esse evento fatal dessa criança, né? Então, nós estamos investigando desde então, né? Ouvindo essas pessoas que estavam testemunhar os fatos e pretendemos elucidar esse fato ainda nessa semana. Delegado, dentro da residência, quantas pessoas estavam? E foram os 2 atingidos, o pai de 50 anos e essa criança de 6 anos. Mais alguém chegou a ser atingido, delegado? Havia pelo menos 6 pessoas no local. 6 pessoas. E somente os 2 atingidos, correto? Isso. Certo. Esse o colombiano teria fugido pelos fundos. Teria fugido pelos fundos. E é o nome dele que teriam gritado. O senhor já conseguiu estabelecer alguma relação ou, por enquanto, não podemos detalhar isso, delegado? Nós não podemos dar detalhes, né? Eu só chamo a atenção desse fato recente, no dia 4 ocorrido, em Capão da Canoa, onde outro colombiano foi executado. Certo. E nesse caso do dia 4, qual era alguma relação com criminalidade, delegado? Eu não posso oferecer mais detalhes, né? Certo, ok. Entendemos e compreendemos e sabemos que esse é um momento importante de investigação. Esses 3 entram na residência, disparam 50 vezes, delegado. Eles saíram como? Eles fugiram a pé? Alguém dava apoio do lado de fora? Nós, nesse momento, né, nós estamos reunindo várias imagens de câmera de segurança e lembrar, como foi referido, né, infelizmente, nesse fim de semana em Imbé, nós tivemos um homicídio praticado no sábado. Então, nós estamos reunindo aqui dezenas de câmeras de segurança, né, estamos compilando os dados, né, estamos analisando essas imagens, né, estamos focados nisso desde o primeiro homicídio ocorrido no sábado. Então, há muita coisa, né? Tipo, nesse caso, por exemplo, do sargento, eles queimaram o veículo, eles utilizaram o veículo Ford Fiesta, queimaram aqui na beira da praia, em Bé, né? O veículo foi recolhido e periciado também, mas queimaram, né, com a intenção de não deixar impressões espatulares. Certo. Então, em Bé tem um cercamento eletrônico, né? Então nós temos 3 entradas e saídas do município, e essas imagens estão sendo todas analisadas, né, nesse pouco tempo de decorrer dos fatos. Né, nós trabalhamos desde o final de semana, nesse fim de semana, inclusive. Então, essa série e minha equipe de Imbé, inclusive, estava envolvida na elucidação daquela decapitação ocorrida em Quintão na semana passada. Eu respondo por Quintão também. Certo. Então já um outro crime. Alguma relação entre esses crimes, delegado, ou ainda é cedo afirmar? Não. Esse crime de sábado, cometido ali na frente de um estabelecimento noturno em Imbé, onde há uma grande concentração de pessoas, muitos jovens se reúnem ali, colocam música em seus veículos, consomem bebidas alcoólicas, foi uma brava vingança. São indivíduos relacionados, né, talvez a facções criminosas. Então foi uma vingança ali, né? Esse jovem de 19 anos foi morto, onde havia muitas pessoas. Então nós estamos trabalhando, né, nesses casos para elucidá-los ainda essa semana. Certo. Agora, delegado, inicialmente, né, imagino que a linha de investigação, por ser um sargento da reserva, de alguma ligação com o fato de ser policial. O senhor descarta esta hipótese, portanto? Descarto. Vejam só. Bom, sobre a questão do colombiano, não sei o que o senhor poderia falar para a gente. Repito, sabemos, né, temos muito cuidado também, porque sabemos que há investigação em andamento num momento de extrema importância, mas com relação a ele, pelo que se sabe, quanto tempo estava aqui, quanto tempo que tinha relacionamento com essa moça, ele tinha algum envolvimento com algum tipo de crime, o que podemos falar a respeito?
não posso falar. Certo. Bom, delegado Antônio Hax, eu agradeço muito ao senhor, né? Nós sabemos e compreendemos, né, o momento da investigação, mas queremos agradecer porque são informações importantes que o senhor nos traz, porque é algo que é inaceitável, né? Uma invasão, né? Tiros disparados para todos os lados, como disse o delegado, pelo menos 50 tiros. E agora de manhã a confirmação da morte dessa criança, um anjo, 6 anos de idade, que morreu em meio a esta tragédia que aconteceu no final da tarde de ontem. Delegado, para a gente encerrar, mais alguma colocação que o senhor acha importante e quer aproveitar o momento? Em relação a esses indivíduos que aparecem nas imagens, né? Com relação aos veículos, nós vamos disponibilizar para a imprensa ainda hoje imagens desses veículos utilizados, inclusive lá em Quintão, que possam auxiliar nossas investigações. É só efetuar um disco de denúncia, né? Onde é garantido o anonimato do denunciante. Foram utilizados veículos nesses 3 carros, né? Um Fiat Uno da cor vermelha lá em Quintão, né? Que montou uma campana e foi uma emboscada em Quintão, onde aquele indivíduo foi decapitado, e ele não era envolvido com o crime. Ele foi dar uma carona para o cunhado dele e acabou... né, ele estava na carona da moto, acabou caindo, né, com um disparo de arma de fogo e foi decapitado. Aquele fato envolve facções criminosas. Foi usado um Lifan branco aqui nesse fato de sábado, né, e ontem usado um Fiesta que foi queimado. Então nós temos mais recentemente esses 3 crimes, só rapidamente para a gente, o senhor citou esses fatos. Foi ontem esse crime que aconteceu no final da tarde. Em Quintão, foi no sábado que aconteceu essa decapitação? Não, no sábado foi esse outro homicídio cometido na frente de uma casa noturna. Certo. E o fato de Quintão foi na terça-feira passada. Na terça-feira passada. Muito bem, delegado Antônio Hax, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado com a gente. Sucesso aí agora na investigação e na elucidação desses casos. Qualquer informação, portanto, né, o Disque Denúncia é o pedido que faz a polícia. Agora, ficamos estarrecidos aqui com o que nos traz o delegado, Glauco, porque nós não tínhamos ideia desta quantidade de tiros disparados dentro da residência e até então se estabelecia como linha de investigação algum envolvimento por ser sargento da reserva, mas era algo que ainda nós não tínhamos essa compreensão. O delegado nos traz, né, uma elucidação dentro do possível, afinal de contas, como dissemos, a investigação ela prossegue num momento de extrema importância, mas esses fatos, 50 tiros, Glauco. E subentende-se várias coisas nessa declaração do delegado. Por exemplo, você perguntou alguma relação com o trabalho do policial. Ele descarta. Represália, outro tipo de coisa. E essa questão deles terem entrado chamando por este colombiano, bom, isso é um indício muito forte, né, André? E não é o primeiro colombiano, veja o que chamou a atenção o delegado. Bom, a gente vai seguir falando desse caso. Eu quero primeiro voltar com o Léo Bonesso, que está em frente ao Hospital Conceição, Léo, é isso? O Hospital Conceição, é no HPS, perdão, no HPS aqui em Porto Alegre, bairro Bonfim, trazendo as informações da morte, a confirmação da morte desse menino de 6 anos, que não tinha absolutamente nada a ver com essa tragédia toda, gente. Vejam, uma criança, 6 anos de idade, estava ali junto, né, com o pai, estava ali com familiares, 6 pessoas pelo menos dentro de casa. Destes 50 tiros, quantos que acertaram esse menino de 6 anos, o Brian, hein, Léo? André, pelo menos a informação que nós temos é que pelo menos um tiro atingiu a cabeça do Brian Vidal Ferreira, de 6 anos. Ele foi trazido ainda ontem à noite aqui para o HPS, Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Passou durante a madrugada por uma cirurgia e hoje, por volta das 9 horas da manhã, acabou morrendo, então, em decorrência desse tiro na cabeça. Foi uma cirurgia muito delicada que ele passou ainda ontem quando chegou aqui ao hospital. Agora, André, eu fico imaginando um inocente morto, né? A tristeza para a família, para esse pai
pertinho do Dia dos Pais, estamos na semana que vai ser comemorado o Dia dos Pais. Fico imaginando essa tragédia, essa tristeza, né, André, realmente na semana do Dia dos Pais. E um inocente, como você disse, nós não tínhamos tantas informações, e no momento que o delegado traz as informações que pelo menos 50 tiros foram disparados e que o alvo não era o policial militar, que até então a gente imaginava que fosse, e sim um colombiano, ou seja, são novos elementos que traz o delegado, que trouxe para essa tragédia no final de semana em Imbé, ontem por volta das 5h30 da tarde, casa, André, que fica na região central da praia. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Importante conversa com o delegado Antônio Rax, que esclarece o que aconteceu. Obviamente que há detalhes que não podem ser repassados, compreendemos a investigação. O crime foi ontem no final da tarde, Glauco, mas daqui a pouco a gente volta trazendo outros detalhes a respeito desta tragédia. Esta tragédia, a vítima, portanto, agora de manhã morreu um menino de 6 anos que foi atingido com pelo menos 2 tiros e um acertando a cabeça. Ali é o momento que o carro que os criminosos usaram, eles colocaram fogo mesmo na beira da praia. E agora segue, como dissemos, segue a investigação. Em seguida trazemos outros detalhes. Agora, 12h04. A Brigada Militar faz perseguição a assaltantes do bairro Jardim Botânico aqui em Porto Alegre. E tudo foi gravado por uma câmera instalada no colete de um policial, Glauco. Pois é, quantas vezes a gente reclama, né, André, que o trânsito de Porto Alegre não anda? Pois nesse caso aí foi bom que ele não andou, porque só assim a polícia conseguiu pegar este criminoso. Ele assaltou um rapaz, um cliente que estava saindo de um banco na rua Machado de Assis. E aí eram 3 criminosos, um trio, tá? O crime foi presenciado por um policial militar de folga que pediu apoio dos colegas. Aí veio uma viatura da Brigada Militar e motos também ocupadas por brigadianos e começaram a fazer essa perseguição que a gente está vendo aí nas imagens. Olha a ousadia desse criminoso, tentando escapar do jeito que dava, só que aí ele foi para a Avenida Ipiranga. E a gente sabe qual é o movimento da Avenida Ipiranga em Porto Alegre, né? Uma das mais movimentadas da capital. O carro ficou preso no trânsito e os policiais pegaram aí estes criminosos, André. Às vezes o trânsito parado facilita, né? Como neste caso, facilitou a ação da polícia, em outros casos facilita a ação dos criminosos. Lembra que nós mostramos, né, dias atrás aí, a quadrilha do Rolex, dos relógios Rolex, que atacava justamente quem estava parado ali no sinal ou parado no trânsito. E agora, portanto, essas câmeras de segurança mostrando a ação da polícia. Isto é inclusive sobre as câmeras, Glauco, isto aos poucos está sendo implementado na roupa do policial, câmeras, né, como já se faz há muito tempo nos Estados Unidos, que auxiliam muito, né, na elucidação e até na própria segurança dos policiais. Começou aqui no Brasil por São Paulo, até em relação àquilo que se denuncia também de abuso dos policiais, né? Então a própria polícia resolveu investir nisso aí para facilitar depois a investigação e para mostrar exatamente como é feita a ação. Agora, voltando a este caso aí, Avenida Ipiranga, como eu falei, e dentro deste carro, além dos criminosos, havia uma pistola, munições e dinheiro. Isso aconteceu na tarde de sexta-feira. Se num dia normal, digamos assim, o movimento já é grande, na sexta-feira ainda maior, e isso ajudou com que a polícia parasse esse carro vermelho aí onde estavam os criminosos. Muito bem, como disse o Glauco, aconteceu no final da tarde, na tarde de sexta-feira, aqui na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. E agora vamos falar do caso de um homem que foi morto no pátio de uma escola aqui em Porto Alegre. As informações com Guilherme Roquete. Oi, Gui. Boa tarde, Gui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A gente está falando de um caso que aconteceu, então, por volta das 5h30 da manhã, lá na zona sul da capital, Colégio Estadual Eupídio Ferreira Paz, na rua Inhaduí, 432, lá no bairro Cristal. Essa é uma região bastante residencial e que tem, inclusive, um posto de saúde e uma outra escola infantil, que também são públicas. Tudo isso no mesmo terreno, pois esse caso aconteceu por volta das 5h30 da manhã, quando um homem teria invadido o pátio dessa escola e aí se deparou com um policial militar que mora lá no local. Seria um policial militar aposentado, ele já reside lá nessa escola, tem uma casa dentro desse espaço, vamos dizer assim, do terreno da escola. Este homem, então, se deparou com esse policial, teria ameaçado o próprio policial com uma faca dentro do terreno e o policial armado acabou baleando este homem, este assaltante. Ele teria o intuito, então, de atacar a casa do policial
que é uma residência, né? Tem um espaço delimitado ali dentro da área da escola, e possivelmente também a própria escola. Já foi surpreendido dentro do local e acabou então sendo morto a tiros por lá. André, a gente teve lá na escola hoje de manhã, movimentação, né, de ninguém, não havia ninguém na hora que a gente chegou, ou seja, não tinham professores, não tinham alunos, a escola está fechada hoje, justamente porque aconteceu esse fato aí na madrugada, André. Esse homem, qual era o objetivo dele, se sabe, qual era a intenção, se ele queria atacar a escola, queria atacar o cofre ou sala, enfim, porque a gente já mostrou várias vezes de criminosos que entram nas escolas e levam o que for possível. É televisão, levam bebedouro, levam o que podem, né, Guilherme? Pois é, possivelmente o que viesse pela frente, André, porque esse cidadão aí entrou e não sabia possivelmente que havia um homem, né, lá, um policial lá que reside lá no local. Então justamente foi isso que aconteceu. Ele possivelmente, né, foi buscar por alguma coisa, algum objeto de valor que encontrasse. A gente sabe que a escola tem TV, tem outros objetos, e até na casa desse cidadão que reside lá, com certeza teria alguma coisa que fosse interesse dele. Mas ele não contou que a pessoa que estava lá tinha uma arma, né? Era um policial que reside lá na escola e acabou então baleando esse homem. Eu não sei quantas escolas estaduais têm hoje PMs, o chamado PM residente, que são aqueles PMs que vão para a reserva e aí se dá uma oportunidade, né, para o policial e para a escola, né, para o ambiente escolar de segurança, colocando o policial em uma residência dentro do ambiente escolar, no próprio pátio da escola. Não saberia dizer quantas escolas ainda tem aqui no Rio Grande do Sul com o PM residente, mas vejam como neste caso, se não fosse o PM estar ali, provavelmente este homem entrava, né, e teria roubado objetos. Há reivindicação de muitas escolas para que se coloquem, né, mais PMs. Afinal de contas, temos um número muito grande de PMs que estão na reserva e que gostariam também desta oportunidade de terem um local, terem uma residência e, ao mesmo tempo, levando segurança para as escolas, Gui. Possivelmente, André, porque se a gente for ver, olha, morar dentro da escola faz com que o policial não tenha gastos com casa, com outras coisas, com impostos aí. Então, é muito importante, isso é um projeto que beneficia as duas partes. E aí, nesse caso, a gente viu lá nessa escola do bairro Cristal, que por sinal é uma escola que a gente, olhando por fora, ela precisa de investimentos, precisa de investimento em pintura, em conservação desse prédio. Eu não conheço essa escola por dentro, né? Gostaria de ter tido a oportunidade de conhecê-la hoje, mas como não havia ninguém, não foi possível. Mas a gente percebe a importância realmente desse projeto aí, André, e também, né, do fato de ter uma movimentação na própria escola, porque se não tivesse ninguém lá, com certeza ele ia invadir alguma sala e ia provocar algum dano, e só isso aí já geraria um prejuízo. Ô André. Muito bem, diga, Glauco. Não, eu estava pensando aqui quantas e quantas escolas existem só aqui na capital, né? Escolas privadas, o que fazem? Investem na segurança privada, que tem dinheiro para isso. Escolas públicas, o que faz? Cerca, a gente está vendo um muro, reza para o ladrão não entrar, e algumas têm a questão deste PM aí, que certamente o ladrão não sabia que tinha nessa escola, para poder proteger o pouco patrimônio que tem lá dentro. E às vezes são computadores que ajudam as crianças, são televisores, né? São aparelhos eletrônicos ali que fazem o mínimo e que ficam à mercê desses criminosos. Agora, que ponto que chega, né? A gente tem que botar segurança dentro da escola porque o criminoso vai lá e rouba uma escola. Olha, sem falar na comida, né? Eu vou te dizer, quando roubam merenda, isso já acontece muitas vezes. Daqui a pouco voltamos com Guilherme Roquette, outras informações, 12:11. 2 depósitos de drogas de uma facção criminosa foram descobertos aqui na Grande Porto Alegre. Veja agora um giro de notícias. Prejuízo para o crime. Em 2 ações distintas em Porto Alegre e Canoas, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e diversos entorpecentes foram apreendidos. Olha a lista aí: 5 quilos de cocaína, 8 de maconha, 3 de crack. Além disso, uma espingarda, R$ 850 e diversas balanças foram confiscadas. O material apreendido foi avaliado em R$ 300 mil. As ações foram na noite de sexta-feira. Susto no trânsito. Imagens de câmeras de segurança mostram uma carreta sem freios descendo a rua 7 de setembro em Jaguari. O motorista chegou a invadir a contramão, desviando de veículos e pedestres. Por sorte, houve apenas danos materiais e nenhuma pessoa ficou ferida. O motorista conseguiu parar o veículo na frente da prefeitura da cidade. A ocorrência foi na manhã de quinta-feira.
Estava atentamente, Glauco, olhando a cidade de Jaguari, Glauco. Rapaz, e sabe que rua é essa? É a rua principal, ela é um ladeirão. Então ele só parou porque começou a subir. Senão não parava, rapaz. Mas que imagem, hein? Meu, e não tinha ninguém no caminho, ainda bem, tá? Mas completamente mas não, ainda... E o outro carro... Não, tinha carga, sim, carregava ferro. Tava carregado. E o outro carro que tá na outra via, ele deu uma parada e ainda deu uma recuada, rapaz. Sim, ali o carro ali aquele carro prata, ele dá uma ré. Olha ali. Porque o caminhão fez isso por causa do carro. Meu Deus do céu. Provavelmente ele fez isso por causa do carro. Mas o desespero, imagina o desespero de um motorista nem pensar, imagina. Eita, meu Jaguari, hein? Tu imagina, gente, imagina. Houve um problema mecânico nesse caminhão? Freio? Certamente, certamente. É um caminhão de um modelo antigo. Esse caminhão eu acho que é um caminhão mais antigo, mas enfim, é assustador, porque dentro eu via uma quantidade de ferro, né? De cabos de aço para construção. Ali, ó. São ferros de construção, me parece. E aí faltou freio. Agora, o que aconteceu, isso só a perícia vai poder apontar. Agora, poderia ter sido, de fato, uma tragédia. Poderia ter sido gravíssimo. Desesperador. Isto, portanto, aconteceu em Jaguari. Quem é de Jaguari, hein, ô Glauco? Hein? Quem é de Jaguari? Quem é de Jaguari? A pessoa mais importante desse jornal. Então. Mais importante. E é ele que vai falar agora. Em Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, criminosos arrombaram uma loja de uma operadora de celular. Os 3 homens levaram diversos aparelhos celulares, além de uma quantia em dinheiro. Mas, no final das contas, o roubo não deu certo, Glauco. Não deu certo. E olha, isso aí é no centro da cidade, tá? Eles fizeram uma ginástica. Esses 3 ladrões, eles arrombaram uma parede no 2º andar. E aí tiveram acesso às dependências da loja. E aí a gente está vendo nas imagens, né? Eles fazendo a limpa, roubando diversos aparelhos. Só que a polícia recebeu um chamado enquanto esta ação estava acontecendo. E a polícia foi até o local. Quando chegou, os bandidos simplesmente largaram mochilas, malas, o que tinham no chão e deram no pé, fugiram. Os policiais conseguiram abordar 2 dos 3 destes larápios aí. Com eles ainda foram apreendidos mais de R$ 4.400 e 80 aparelhos celulares, além de ferramentas que eles usaram para arrombar, né, esse estabelecimento, André. Agora que coisa, eu mesmo li agora há pouco, estava lendo, Glauco, a respeito dos telefones celulares. Porque o telefone celular, ele é tido pela polícia como uma porta de entrada, né, para diversos crimes. Né? E, portanto, assim a gente vai compreendendo, né? O que falta muito é o registro de ocorrências. As pessoas que são vítimas de roubo, assalto e que levam o celular, é muito importante que faça o registro, que faça o boletim de ocorrência. E através de telefones novos ou mesmo de telefones usados que são levados em assaltos, é a porta de entrada para crimes como transferências de dinheiro, crimes de Pix e de diversos outros, Glauco. Por isso, a importância, primeiro, de se fazer o registro e, em segundo, como resolver isso, hein? Como o celular não ser essa porta de entrada, hein? Não, isso aí tá complicado. Agora a gente tem algumas denúncias de que aumentaram os furtos na região da Orla, aqui em Porto Alegre. Porque muita gente, né? Às vezes aquele encontrão que não era para ser nada, na verdade, aquilo é desculpa para pegar aparelho celular, né? Só que tem como rastrear. Então, as pessoas também têm que fazer o registro até para saber exatamente qual é o tamanho desse problema que a gente tem, né, André? E muitas, eu já fiquei sabendo de casos, não fazem o registro porque não tem aquele número de identificação do aparelho. O e-mail? Exato. IMEI, né? O e-mail. O que é importante que no momento da compra, né, já se faça um registro disso. Né? Peça ajuda ali para o vendedor. Há telefones que você consegue encontrar esse número. Faça uma foto, envie essa foto por e-mail, né, para você, por um e-mail. Envia para alguém de sua confiança, mas tenha esse número, que ele é essencial no momento também do registro da ocorrência, Glauco. E quem puder, faça seguro do celular. Infelizmente, até seguro do celular nós temos que fazer hoje, André. E olha só, agora meio-dia 17,
Vamos prestar atenção nessa história aqui, porque hoje aqui no estado, 6.925 apenados usam tornozeleira eletrônica, quase 7 mil. Mas não são raros os casos de detentos que simplesmente eles burlam a fiscalização. Muitos, né? Eles usam, fazem, né, tentam burlar para poder voltar para o crime. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. A imagem mostra o caminhão trafegando e logo atrás o veículo onde estavam 2 bandidos. Segundo a polícia, a carga de eletrônicos, avaliada em mais de R$300 mil, foi levada no dia 20 de julho de uma transportadora de Cachoeirinha. Um dos suspeitos já foi preso, é Sérgio Tomás Silveira Naif, de 32 anos. Agora, a polícia procura pelo cúmplice, Sávio Juliano Reolon de Almeida, de 33. Os dois com extensa ficha criminal. Roubos, furtos, receptação e, em especial, um latrocínio na cidade de Porto Alegre, onde um jovem tentou fugir, evitar que tivesse um veículo subtraído e eles efetuaram um disparo, ceifando, tirando a vida desse jovem. Os 2 bandidos usavam tornozeleira desde 2020 e driblaram a vigilância eletrônica para cometer o crime. A tornozeleira também não foi empecilho para um outro criminoso praticar assaltos aqui em Cachoeirinha. Ele atacou mulheres nas ruas, roubou pertences pessoais e violentou pelo menos uma das vítimas. O bandido foi preso na última segunda-feira e já está de volta ao regime fechado. Segundo o delegado, Anderson Garcia da Silva, de 25 anos, progrediu para o semiaberto em junho. No dia 5 de julho, colocou a tornozeleira eletrônica e 10 dias depois rompeu o dispositivo logo após cometer o estupro. A sensação de impunidade, tá? As pessoas, os criminosos, eles acreditam que mesmo que amanhã ou depois venham ser descobertos e responsabilizados pela prática dos seus atos, eles não permanecerão muito tempo recolhidos. A polícia pede que outras mulheres vítimas do bandido registrem a ocorrência. Bom, a polícia divulgou um número que vai aparecer, aí já está aparecendo aí na tela, para que mais vítimas denunciem o criminoso. Está aí o telefone. Código 51 984 16 6466. E atenção, o anonimato de quem liga é garantido. Aquela velha história, Glauco, do crime que compensa. Só que o que precisa ser feito para o crime não compensar? Primeira coisa é mudar o Código Penal. Quer dizer, não tem como você querer diferente se não for lá, né, na base, que é o Código, né, que é a legislação penal, e fizer essas alterações. E aí a gente depende, obviamente, de uma vontade política para que se faça, portanto, toda essa alteração, Glauco. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a leniência, né, é isso que a gente chama, né, essa impunidade, essa sensação de impunidade não é só a sensação, que o delegado falou, é impunidade mesmo. Então, o que está faltando é pressão da sociedade, os legisladores ter que ouvir mais o que as pessoas estão sofrendo na rua? Eu não sei, André. Eu não sei, sinceramente. Já era para ter mudado. Momento para a gente questionar, né? Aí, já que estamos num período eleitoral, questionar também os nossos candidatos a respeito deste assunto. Meio-dia, 21 minutos, foi descoberto aqui em Porto Alegre um esquema de teleentrega de drogas. Só que ele é um esquema diferente, porque havia embalagens personalizadas. Na verdade, me parece que esse depósito ele ficava na região metropolitana, mas a especialidade desse escritório era distribuir drogas em algumas zonas aqui em Porto Alegre, tá? E aí tem todo esse detalhe, quer dizer, faziam as embalagens como se fosse um restaurante. E dentro tinha o quê? Não tinha cheeseburger, não tinha pizza, não. O que tinha dentro era droga. E com brindes ainda, alguns requintes para aqueles clientes mais assíduos, né? Uma espécie assim de um vai juntando pontos, né? Milhagem. Aí você ganhava isqueiro e tem outros brindes, mas quem vai detalhar pra gente é o Guilherme Roquette, né, Gui? Pois então, André, vinha junto com a droga, vinha um regalito, né? Um presentinho.
Mas olha só, André, isso foram 15 dias de investigação da Polícia Civil, uma investigação que até nem demorou muito e logo em seguida os policiais já conseguiram então identificar todo esse esquema. Eles foram até uma casa lá em Alvorada, que segundo a polícia servia então como depósito de drogas. Nessa casa, o suspeito estava saindo dela e acabou sendo abordado. Ele foi abordado com uma porção de drogas e lá dentro a polícia encontrou o restante do entorpecente. Estou falando aí de 5 quilos de maconha, 160 gramas de cocaína já dividida em porções e aí balança de precisão, aquele papelinho para embrulhar a droga e todos os apetrechos aí para que essa droga possa ser então fracionada, né, cortada em pedacinhos e aí depois vendida. Qual era o esquema desse grupo aí, o André? A investigação ela começou quando se identificou que um homem era responsável aí por anunciar a venda de drogas na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Só que ele sempre dizia, André, que essa droga tinha um grau de pureza, tinha uma comprovação de origem, era quase o gado produzido lá no Mato Grosso, né, que tem o brinco na orelha lá da certificação. Pois então, uma vez, né, era uma droga com certificado de origem, assim, era quase, enfim, o ovo de galinha de granja que cria solto. Controle de qualidade, Gui. Controle de qualidade. Ou pode ser assim um quality control, né? Para tu poder chegar num público de maior poder aquisitivo. Correto. Então, quando esse cidadão aí ele foi localizado, a polícia passou a monitorar ele e encontrou ele lá na frente da casa. Bueno, se identificou que ele fazia o anúncio, inclusive nas redes sociais. Eles tinham um caderno de contabilidade, inclusive, e ali nesse caderno dizia a economia dos guris. Essa era a apuração aí. Essa organização, ela contava ali quase como uma empresa, né? Porque ela tinha embalagem com o nome ali com logomarca, né? Tinha usuários já cadastrados, já clientela fixa, e todos eles então recebiam os entorpecentes. E junto com esse entorpecente aí vem aquilo que eu falei lá no início, um kit, né? um regalito, né? Um presentinho, uma seda personalizada ou um isqueiro. Então tu pedia a droga e é como tu comprar, por exemplo, assim, um hambúrguer e vir de brinde uma porçãozinha de batata frita. Cliente pois fidelidade. Era assim que chegava a droga, vinha ali a porçãozinha de maconha e mais um isqueirinho aí para a pinta poder acender o baseado em casa. Era só o que faltava, né? Não, e a gente vê, tem pedra de crack, quer dizer, são todos os tipos de drogas, pelo visto, né, Gui? Sim, com certeza. Eles trabalhavam com cocaína, com maconha. Maconha foi o que, aliás, foi o que mais foi localizado nessa casa. E quando a polícia chegou lá em Alvorada, André, se deu conta logo que se tratava de um depósito de drogas. Não era uma casa de moradia, não é a casa do André lá que tem o fogão, a geladeira, a mesa, a cama para dormir, não. Era um espaço especialmente só para ele largar a droga lá, não despertar tanta atenção, mas é lógico que a polícia ficou de campana e acabou localizando. E outra coisa, também tem a confiança desses criminosos aí na atividade, porque em um dos cartões aí do recebimento, né, da droga, né, como eu falei, tinha até esse apontamento ali da economia dos guris, vamos dizer assim, que eles diziam ali, ó, eles montavam um caderninho e num desses cadernos, num desses cartões aí que o pessoal podia marcar ali, estava escrito essa expressão. Então era assim, era a certeza da impunidade, mas é por óbvio que não iam ficar impune. O pessoal do DENARC foi lá, pôs as mãos nesse grupo e agora está aí o flagrante. Muito bem, tem, portanto, o escritório do crime, mais um escritório do crime, dessa vez não dentro da cadeia, mas aqui na região metropolitana, de um local em que se fazia, né, a teleentrega de drogas, a embalagem toda disfarçada, a delivery Bom Apetite, e a droga e um brindezinho junto para o cliente. Portanto, mais uma ação da polícia. Olha a quantidade de drogas, balança de precisão, tem ali calculadora, tá ali os presentes, alguns isqueiros que às vezes iam, né? Dependia se o cliente comprava determinada quantidade. É um cliente fidelidade. Portanto, mais uma ação da polícia no combate à criminalidade. Meio-dia, 26 minutos, foi preso aqui em Alvorada um professor de uma escola estadual. Qual o motivo? Importunação sexual em 4 alunas. Na reportagem a gente dá os detalhes. Esta mulher, que prefere não se identificar, é mãe de uma das vítimas do professor. Segundo ela, há pelo menos 6 meses, a filha de 14 anos sofria com a conduta inadequada do educador, que forçava beijos, carícias e abraços. Mas com medo e constrangimento, demorou para relatar o caso. É um alívio, né? Que a gente está sabendo que está andando, né, esse processo, que está sendo feita a justiça.
É o que nós estava precisando, era um alento para o nosso coração, né? Como ela já tinha vindo assediada desde o início do ano, ela não tinha me contado. Segunda-feira, no dia 11, que ele pegou e beijou o pescoço dela, chamando ela de gostosa, ela se sentiu bem nervosa, ela não saiu no horário do colégio, daí eu fui até dentro da escola para ver o que estava acontecendo, que ela estava relatando para uma professora o que tinha passado em sala de aula. E aí ela me contou e no outro dia pela manhã cedo nós fomos na delegacia e registramos a ocorrência. Paulo Roberto Pires Júnior, de 40 anos, foi preso preventivamente no sábado em casa em Alvorada. Ele é investigado por importunação sexual. Até agora, 4 estudantes procuraram a polícia para denunciá-lo. Até o momento nós temos 4 vítimas, 4 ocorrências registradas. 2 delas remetem a fatos ocorridos entre 2017 e 2019, né? E a atitude dele nessas 4 ocorrências são muito parecidas, né? A questão de forçar abraço, forçar beijos, né? Beijos no pescoço, no canto da boca, de constranger as alunas na frente da sala. Desde 2010, na rede estadual de ensino, o professor de línguas trabalhava nesta escola cívico-militar de Alvorada. Em um primeiro depoimento, a diretora disse que não havia reclamações dele. Mas agora a polícia quer saber se há mais vítimas do educador. A gente pede para que as vítimas que tenham passado por alguma situação, e não só com esse professor, né, com outros, que sempre procurem a delegacia para registrar. Quem não quiser registrar a ocorrência como vítima pode comparecer à delegacia da mulher aqui de Alvorada para ser testemunha, né? Quanto mais informações, melhor, né? Quanto mais pessoas corroborando com o relato dessas vítimas, é mais fácil a responsabilização desse indivíduo. Nesta manhã, a polícia apreendeu as atas da escola. A vice-diretora e uma professora devem ser ouvidas nesta semana para investigar se não houve omissão em relação ao caso. Também são aguardados laudos da perícia que as vítimas foram submetidas. Estavam desacreditados que a justiça fosse feita. E a partir desse momento que ele foi levado à justiça, né? Foi vindo à tona, eu acredito que vai aparecer mais meninos e meninas que foram passados por esse processo também. Deixa eu conversar com o Léo Bonesso, que acompanhou esse caso. Léo, qual é a idade das vítimas? Pelo menos 4, né? Boletins de ocorrência? André, desse total de 4, 2 têm em torno de 14 anos. Porém, outras, elas têm mais de 14 anos, em torno de 18. Só que esses casos são anteriores a 2017, quando elas eram menor de idade. Pois é. O que me disse a delegada? Que desses 2 casos, ele pode ser indiciado por estupro de vulnerável e as outras 2 estudantes por importunação sexual. Nos próximos 10 dias, o inquérito deve ser remetido à justiça. Abaixo de 14 anos, aí não tem, total abuso, né? Tem o caso de importunação, mas aí agora a delegada, portanto, vai avaliar, ver quando que tudo aconteceu. Ela comenta da semelhança dos relatos dessas 4 alunas e aguardar se outras se apresentam, né, para relatar, porque viram que num dos casos, o que disse aquela mãe, quer dizer, a menina desde o início do ano, sendo, né, constrangida e com medo de falar. Com medo de falar, né, Léo? Exatamente, foi isso que ela disse, que a filha demorou para contar em casa o que estava acontecendo, porque ela tinha medo do professor e também o constrangimento. E André, a polícia acredita que esse número de vítimas deva aumentar nos próximos dias, até porque a delegada do caso está ouvindo outras estudantes de outras escolas que o professor também atuava e que são anteriores aos casos relatados até agora. Bom, portanto, o professor que foi preso deve continuar preso, certamente vai continuar, até porque já são 4 registros, daí o momento da prisão, são 4 registros, 4 boletins de ocorrência e, como disse a delegada para o colega Léo, aguardando, né, para ver se novos casos apareçam. E pelo que a gente compreende, casos recentes e casos mais antigos também, não é, Léo? Exatamente, André. Por isso que a delegada está fazendo uma espécie de pente fino por onde esse professor atuou. E um detalhe, André, que hoje essa mãe me contou,
que tanto a filha dela como as outras vítimas ainda não receberam o atendimento psicológico, ou seja, elas aguardam por parte do Conselho Tutelar este atendimento. Inclusive, uma das vítimas, ela tentou retornar à escola, mas não conseguiu, e por isso que a mãe pede que esse trabalho seja feito o quanto antes, para que a filha seja ouvida, possa ser acolhida e voltar às aulas o quanto antes e não perder o ano letivo, que é uma preocupação desta mãe. E outro detalhe importante deste caso, André, é que a polícia investiga se não houve omissão por parte da escola. Por quê? Porque as estudantes relataram que todas as vítimas são estudantes, são mulheres, né? Então, segundo essa mãe, elas procuraram a direção da escola e não tiveram em nenhum momento um apoio, um respaldo. E é isso que a delegacia vai investigar a partir de hoje, se houve a omissão por parte da direção da escola. Por isso que nesta semana a vice-diretora e uma professora que trabalha no serviço de orientação pedagógica, elas vão ser ouvidas em Alvorada. É isso que precisa ser investigado, André, também bem salientado pelo Léo. Se elas reclamavam, faziam queixas para a direção da escola, se a escola, primeiro, o apoio, e segundo, não nesta ordem, mas imediatamente partir para uma investigação, afinal de contas. Se há relatos, né, você não precisa ter a prova, a palavra da vítima, nestes casos, já é suficiente. Então, quer dizer, o que precisava? Afastamento, investigação, e isso não teria acontecido, e isso, portanto, vai ser seguido junto e investigado a partir de agora. Diga, Glauco. Não, uma coisa é o trabalho da polícia e outra é o suporte. Estas pessoas, essas vítimas, elas querem voltar, mas só quem sofreu esse tipo de violência sabe o quanto machuca isso psicologicamente. Então precisa ter esse suporte. Precisa ter essa ajuda. Já são vítimas ali uma vez, né? E não podem agora ser vítimas do sistema e ter, por exemplo, a questão psicológica, a própria questão da aprendizagem, que isso também não pode ser. E não é frescura, não é frescura. Você que está em casa achando, né, mas... Gente, converse com alguém. As pessoas não conseguem ver a parte, nem o prédio, fisicamente olhar o prédio sem sentir aquela repulsa. Essas pessoas, essas vítimas não vão conseguir voltar para a aula se não tiver ajuda. E precisam desse apoio. E a gente vai cobrar e vai pedir esse apoio quanto antes. Bom, a gente volta a conversar com o Léo Bonesso a respeito desta, tragédia que aconteceu com a vida desse menino aí, gente. Um menino de 6 anos de idade, o Brian. O Brian se formando no colégio em 2021. Mas, André, o que aconteceu com essa criança? Eu já vou contar para vocês. Nós vamos contar, porque há pouco o delegado lá do Imbé nos trouxe detalhes do que aconteceu no final da tarde de ontem, em uma residência, na residência de um sargento da reserva de 50 anos da Brigada Militar. Estava o sargento dentro de casa, estava com o filho, com outros familiares, quando, de repente, entram estes 3 criminosos, invadem a residência, eles enfrentam os cães e quando entram na residência, está junto na casa, junto com o sargento, junto com o filho, há uma menina que é a neta da atual companheira dele e essa menina, essa jovem, está com um namorado que é um colombiano. Os criminosos entram na residência, chamam pelo nome deste colombiano e disparam, pelo menos, nas palavras do delegado, 50 tiros. 50 tiros. Pelo menos 6 pessoas estavam dentro desta residência. O colombiano teria fugido pelos fundos. Como eu disse, teriam gritado o nome dele. Lembrando, também nos trouxe esta informação o delegado Antônio Rax, que outro colombiano foi executado em Capão da Canoa, que um outro colombiano, foi executado em Capão da Canoa. A polícia não está dando detalhes, né? E houve um outro crime, também mais recentemente, uma decapitação. Crimes que estão sendo investigados. A polícia está investigando esse caso, mas o fato agora é que um menino de 6 anos, que teve um dos tiros que acertou a cabeça, morreu agora de manhã aqui em Porto Alegre e o Léo vai trazer para a gente agora mais detalhes. Léo, eu quis recuperar esse caso. Eu tenho recebido aqui as mensagens dos nossos telespectadores de revolta, de tristeza, de indignação,
uma vítima de 6 anos de idade, com um tiro na cabeça, perde a vida. E é isso que nós estamos tentando contar os detalhes, porque a investigação ainda ela tem alguns pontos em sigilo que a gente compreende, né, Léo? Exatamente, André, mas Imbé hoje amanheceu completamente em luto pela morte do Brian Vidal Ferreira, de 6 anos. André, atualizando, ele levou um tiro na cabeça e o pai, o policial militar aposentado de 50 anos, levou um tiro de raspão em um dos braços e passa bem. O Brian foi trazido ainda ontem para Porto Alegre, onde recebeu atendimento aqui no Hospital de Pronto-Socorro, HPS. Chegou em estado crítico de saúde, ele passou por uma cirurgia durante a madrugada e hoje, por volta das 9 horas da manhã, acabou morrendo no hospital, ou seja, ele faleceu aqui no hospital logo após essa cirurgia. Então, André, um tiro na cabeça ele levou e o pai um tiro de raspão. A gente está aqui no hospital, nós estamos acompanhando aqui toda essa mobilização muito triste de tudo que aconteceu. Uma criança, um inocente, né, André? O que eu mais ouvi hoje aqui no hospital é um anjinho morreu no meio da violência. Ou seja, André, realmente as pessoas elas estão muito chocadas com este crime, porque o delegado trouxe detalhes que até então ninguém tinha, né, André? 50 tiros disparados contra 6 pessoas que estavam dentro da residência, uma casa que fica no centro de Imbé, muito pertinho da praia, por volta das 5h30 da tarde de ontem, e um dos disparos, então, atingiu a cabeça do Brian e o outro, de raspão, o braço do pai. Nossa telespectadora Alessi, lá de Venâncio Aires, o que está acontecendo, meu Deus, tantos inocentes perdendo a vida que recém estão começando, são anjinhos, e é verdade, dona Alessi. São coisas que a gente não compreende, ou até, de certo modo, compreende. Reflexo de uma sociedade que está, de fato, extremamente doentia, que há por trás de muitos dos crimes, não estou me referindo a esse especificamente, até porque não temos os detalhes, mas, infelizmente, ao consumo de drogas, ao tráfico de drogas. Isto é evidente e é sabido. O delegado nos trouxe há pouco 13 investigações de crimes recentes ali na região do litoral norte, Glauco. Capão da Canoa, teve um outro Pinhal, Capão da Canoa, Pinhal e agora no Imbé. Em um caso teve a decapitação de uma pessoa que não tinha nada a ver com nada, estava apenas dando carona, foi decapitado. Se foi confundido ou estava no lugar errado na hora errada, foi decapitado. Há um outro crime, um crime que aconteceu na terça, um no sábado e este agora no domingo. A polícia pede a colaboração das pessoas que tenham mais detalhes a respeito, se alguém viu fugindo. Inclusive sobre os carros utilizados, um dos carros foi encontrado pela polícia logo depois na beira da praia queimando. É um carro usado por estes 3 criminosos, em princípio 3, que entraram nessa residência chamando pelo colombiano e dispararam 50 vezes, matando esse menino de 6 anos, o Brian Léo. André, recebemos agora a atualização por parte da Brigada Militar, que enviou uma nota que diz que o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral informa que está recebendo reforço do efetivo de Porto Alegre para intensificar o trabalho policial no sentido de identificar e responsabilizar o grupo criminoso que invadiu a residência do sargento aposentado da Brigada Militar ontem por volta das 5h30 da tarde. Diz ainda esta nota, André: 3 homens entraram na residência no centro da cidade e atiraram contra o sargento Alexandre de Jesus Ferreira, de 50 anos, que ficou ferido no braço, recebeu atendimento médico e passa bem. O filho do policial aposentado, Brian Vidal Ferreira, foi atingido então por 2 tiros, André, atualizando, por 2 tiros, um no braço e na cabeça. Nós tínhamos primeira informação que realmente era na cabeça e no braço, depois aqui no próprio hospital foi repassado que era apenas um tiro, então ele foi atingido com 2 tiros e foi socorrido por viaturas da Brigada Militar e logo veio para o HPS aqui em Porto Alegre, onde recebeu o atendimento e passou pela cirurgia. A nota diz ainda, André, que além do sargento e da criança, outras 4 pessoas, como nós falamos aqui, estavam na casa, a esposa do militar e outros familiares. Os homens então chegaram em um veículo Ford Ka de cor preta, que logo após o fato foi encontrado incendiado na orla
de Imbé, na rua Taquara. Então, essa informação, André, que policiais da Brigada Militar estão se deslocando, então, para fazer este reforço em busca deste grupo criminoso que ontem entrou na casa desse policial militar e atingiu com 2 tiros o Brian Vidal Ferreira, de 6 anos, um tiro no braço e outro na cabeça, e ele acabou morrendo na manhã de hoje aqui no HPS, no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Lembrando que o delegado Rax reafirmou que tem certeza que não há relação do crime com a vida profissional, né, desse policial, que de fato há uma relação com este homem que estava na residência com este colombiano. A gente segue acompanhando e trazendo, portanto, a atualização de informações. Um grave acidente vitimou 4 pessoas da mesma família. Foi nesse final de semana. Confira agora um giro de notícias. Tragédia no norte do estado. 4 pessoas da mesma família morreram em uma colisão na RS 332, entre as cidades de Tapera e Espumoso, na noite de sábado. O acidente envolveu 4 veículos. Além das vítimas fatais, 3 pessoas ficaram feridas. O motorista de um dos carros não foi encontrado no local. Perdeu o controle. O motorista de um veículo colidiu contra árvores e um poste de luz na cidade de Três Passos. O acidente aconteceu na madrugada de sábado, no bairro Pindorama. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Caridade. A Polícia Rodoviária Federal resgatou 5 pássaros silvestres que eram transportados em condições precárias em um veículo em Bagé. As aves das espécies trinca-ferro e cardeal estavam no banco de trás do veículo, sem ventilação e iluminação. Os animais foram encaminhados à patrulha ambiental da Brigada Militar. Os 3 passageiros responderam por crime ambiental. Muito bem, daqui a pouco tem o Blocão do Esporte. Nós vamos falar do Brasileirão e da derrota. Olha, que derrota, hein, do Internacional ontem em Fortaleza. Entra em campo Matheus Schenck, já está em campo Glauco Pazza. Tudo bom, Matheus? Boa tarde. Tudo bem, André. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, boa tarde para o Glauco. Ô, Glauco Pazza, daqui a pouquinho você vai estar do meu lado aqui no estúdio e eu quero ver se você vai estar de pantufa igual o Inter ontem, hein? Que vamos dizer, Glauco Pazza? Não, eu acho que estava até dormindo, já tinha tirado a pantufa. Pois é, o Inter tomou 3-0 do Fortaleza, a gente está vendo aí. A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, sobre a repercussão do Mano Menezes. Mano Menezes disse o quê depois dessa partida, desse vexame colorado? O que isso pode influenciar para quinta-feira, quando o Inter pega o Melgar no Beira-Rio e tem que vencer, não pode ter vacilo contra o Melgar? A gente vai falar do Grêmio também, o Grêmio que deve ter desfalque na lateral esquerda contra o Operário amanhã, mas o Grêmio está numa boa na Série B, está navegando de cruzeiro, em velocidade de cruzeiro, inclusive atrás do Cruzeiro na tabela de classificação. Glauco Pazza, daqui a pouquinho tem muita coisa no Blocão de Esporte. Eu te aguardo aqui de pantufa, Glauco Pazza. Quê? O Inter jogou de pantufa ontem, né? Poxa. E aí, Glauco, vai falar alguma coisa? Eu prefiro não falar, prefiro mostrar. Tá bom, até daqui a pouquinho, André. Até daqui a pouco, então. Matheus Schenck e Glauco Pazza em seguida no Blocão do Esporte. 12h45, agora vamos até a Serra conversar com Guilherme Fadanelli, que tem informações de um caso que aconteceu na cidade de Canela. Mais um caso terrível. Uma criança de 12 anos, ela conseguiu gravar quando o padrasto estava abusando dela. E o Fadanelli vai trazer para a gente as informações sobre essa investigação, não é mesmo, Fadanelli? Boa tarde. Pois é, André, boa tarde. Um caso aí, né, que chocou a todos. Ele ocorreu na tarde de sexta-feira lá em Canela, quando o padrasto abusou da enteada de 12 anos. A enteada acabou gravando essas imagens, André, e mandou depois para uma amiga. A mãe dessa amiga viu essas imagens, viu o vídeo e decidiu então chamar a Brigada Militar, que foi por volta das 8 horas da noite até a residência da vítima. Lá encontrou o homem com alguns ferimentos porque já tinha sido agredido por alguns populares ali do entorno. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde confirmou que o abuso ocorreu durante a tarde da sexta-feira. Ele está recolhido no presídio estadual de Canela e a vítima, André, acabou falando, né, para a polícia que havia sido abusada outras vezes ao longo de um mês. Esse homem que foi morar com essa família, né, com a companheira, mãe da menina, ali por volta do mês de maio. E, segundo a vítima, então, desde então, vinham ocorrendo esses casos de abuso sexual. A polícia agora vai investigar
esses casos e também, né, André, ver se esse homem acabou não fazendo outras vítimas, né, antes dessa menina de 12 anos, que ele acabou sendo então preso em flagrante porque ela gravou essas imagens e não tinha então como falar nada ao contrário, né, André? Agora, é um caso que chocou os moradores de Canela, chocou lá a comunidade e tá todo mundo agora prestando o apoio a essa menina de 12 anos que com certeza, né, vem sofrendo essas violências e violências que ficam marcadas aí pelo resto da vida. Ok. Obrigado, Fadanelli. Olha, lamentável demais. E como tem casos, gente, e me assusta muito quando eu escuto casos como este, uma menina de 12 anos, sabe-se lá quantas outras meninas, quantas outras crianças, e ainda com medo da pressão que sofrem, Glauco. Imagina o desespero desta criança, 12 anos de idade, o desespero de ter tido a ideia, ao menos, de pegar o telefone e fazer a gravação para comprovar os assédios que vinham sofrendo, o abuso, não é nem assédio, abuso, isso é abuso. E uma pessoa, o Fadanelli me chama? É isso? Oi, Fadanelli, diga. Só mais um detalhe, André, que esse homem foi morar com a família ali em maio, ele estava desempregado, então ele passava, né, as tardes sozinho com a vítima dentro de casa. Esse foi o relato, né, que a mãe dela fez também à Polícia Civil, ou seja, eles conviviam juntos durante boa parte do dia. Só pior, André. Só pior. E é o seguinte, pessoas que conheciam, porque uma pessoa que trabalhava, fazia alguns trabalhos, são pessoas que jamais imaginavam que esta pessoa fazia algo assim. Tá? Isso relatos que nós tivemos. Né? Uma pessoa que tinha um comportamento, uma pessoa trabalhadora dentro do possível, quando tinha trabalho. Então, assim, é o tipo de perfil que as pessoas próximas dizem, mas jamais imaginaria. Infelizmente, nos dias de hoje, é impossível a gente jamais imaginar algo. Infelizmente, a realidade é essa, é uma realidade muito dura, mas de extrema importância, que essa menina consiga, né, através deste ato de coragem que ela teve, que ela consiga superar e que esse homem, né, seja tratado como deve ser a partir de agora. Obrigado, Fadanelli, direto de Caxias, com as informações lá da Serra. 12h49 e foi ampliado a partir de hoje o público que pode receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. E é o Léo que tem os detalhes, né, Léo? Isso mesmo, André. Aqui em Porto Alegre, quem tem 39 anos ou mais, a partir de hoje, pode receber a 4ª dose da vacina contra a Covid ou a 2ª dose de reforço, como preferirem. Essa dose está sendo aplicada em 25 unidades de Porto Alegre e nesta fase poderão ser utilizadas as doses da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independente da dose aplicada anteriormente. Como eu disse, ela vai ser aplicada em 25 unidades de saúde de Porto Alegre, sendo que 9 têm horário estendido até as 9 horas da noite. Então, atenção para quem quer saber quais são essas unidades com horário estendido aqui em Porto Alegre. São as unidades Álvaro de Fini, Campo da Tuca, Cerati Lopes, Morro Santana, Navegantes, 1º de Maio, São Carlos e Tristeza. Além disso, a dose também pode ser aplicada nos shoppings João Pessoa e Lindóia. Em todas as unidades de saúde de Porto Alegre são aplicadas as outras doses da Covid. Se alguém não tomou a 1ª, ou a 2ª, ou a 3ª, está em atraso, pode procurar uma das unidades também já para atualizar. E nestas unidades também são aplicadas doses da gripe. E André, detalhe importante, a partir de hoje começa aqui em Porto Alegre a campanha de multivacinação para quem tem até 15 anos incompletos e está aí com alguma das vacinas em atraso, não só em relação à Covid ou à gripe, pode procurar uma das unidades de saúde e atualizar a caderneta de vacinação, André. Muito bem. Tudo certinho, detalhado, inclusive estará nas nossas redes sociais toda esta orientação para que todo mundo se imunize. Aproveite que nós temos vacinação, que façam, portanto, aí a vacina contra a Covid e também outras vacinas, a própria da gripe, que não é como é que é chamada essa, que são 4 vírus da gripe, a tetravalente, né? Sobre isso, ontem eu vi a superlotação das emergências aqui em Porto Alegre. Muitos casos
de problemas respiratórios. Também com essa mudança de temperatura, compreensível que isso aconteça. É do calor para o frio no mesmo dia. Então é importante que sim, que toda a família lá esteja vacinada direitinho para evitar casos graves. Imagine a UTI desses hospitais, UTI não, a emergência lotada devido à quantidade de pessoas com problemas respiratórios. 12:52. Já pensou? Ô, Glauco, tu gosta de um bom mate, não é verdade? Eu gosto. Todos nós gaúchos gostamos. Agora, tu imagina participar de uma roda de chimarrão nas alturas? Neste final de semana, alguns porto-alegrenses tiveram a oportunidade de tomar um mate de uma forma bem diferente. Fiquei curioso, mostra pra gente aí, Lucas Abate. Ó, eu tô aqui do meu lado de fora, com a minha cuia também, Amazônia tá ali dentro, ó. Vai ficar naquele cercadinho, começou a subir agora, hein, Amazônia? Tranquilo? Tá tranquilo na subida ou não? Nem mesmo o tempo nublado atrapalhou a roda de chimarrão nas alturas. Um programa diferente, que atraiu de crianças a idosos. É especial, não tem como, assim, a sensação, né, de olhar essa beleza, de encantar, assim, os nossos olhos, porque o Rio Guaíba é muito lindo, né? Ainda na fila para subir, a pequena Valentina era pura ansiedade. Tá animada? Muito animada. Só tô um pouco nervosa, mas eu tô bem. No começo eu tava com muito medo, mas agora eu já tô até mais tranquila. Olhando aqui de baixo, nem parece tão alto, mas a estrutura é içada a 40 metros de altura. E o mais incrível é que quando a gente está lá em cima, passado o frio na barriga, dá para ter uma sensação que a altura é ainda maior. Passando o medo inicial aqui, a vista é incrível. A gente consegue ver toda a região do Jacuí, a nova ponte do Guaíba. Aqui atrás de mim, a nova orla revitalizada e mais para lá toda a zona sul de Porto Alegre, estádio Beira-Rio, Gigantinho e até mesmo o Morro Santa Teresa, onde fica a sede do SBT. Esta carioca se apaixonou ainda mais pela capital gaúcha. Esse passeio aqui está excelente, diferente demais, a gente não esperava. Nós viemos só para caminhar, mas quando veio essa oportunidade, né, está lindo demais. O evento foi promovido por uma empresa que fabrica garrafas e cuias térmicas. A intenção era conectar os gaúchos com experiências totalmente novas. O chimarrão, a roda de chimarrão, é a expressão máxima da cultura gaúcha. Então, juntando essas duas ideias de proporcionar, né, um momento lendário e também fazendo uma homenagem à roda de chimarrão, ao chimarrão, a gente pensou então em levar uma roda de chimarrão lá a 40 metros de altura, de frente para o maior símbolo, né, da cultura gaúcha, ou pelo menos porto-alegrense, né, que é esse guaibão lindo aí. Grande Lucas Abate entrando de férias, bom descanso. E na saída das férias, um mate, uma roda de chimarrão diferente, né? Nas alturas. Que bacana, uma ideia inovadora que, aliás, quem sabe uma experiência para outras oportunidades. Já pensou, Glauco Paza? Uma roda de chimarrão na altura? Nas alturas? Só não dá para olhar para baixo. Não pode olhar assim pertinho. E não pode ser o primeiro que tu gospe. Aquele... Como é que é? Não pode o quê? Não pode ser o primeiro que tá frio, que tem que cuspir. Ah, sim. Aquele hábito do primeiro, né? A primeira cuia que tem que jogar para fora, né? Também não pode. Não. Esse é o Glauco Paza. Gente, olha só. Vem cá e me diz uma coisa. Para você, o que é mais importante ter na vida? Saúde, família, segurança e tranquilidade estiverem entre as suas respostas. Então, se estiverem essas questões, você precisa conhecer quem te ajudará a cuidar de tudo isso, que é a IBCM. Sabe por quê? Porque a IBCM tem mais de 90 anos de atuação cuidando da saúde das famílias gaúchas. O plano de saúde da IBCM oferece a você a tranquilidade de estar com a saúde em dia e ter como pagar por isso. Verdade. Com a IBCM, você paga a mensalidade e só, não tem essa coisa de taxa, de consulta, de exame, nada. E mais, o valor não muda conforme a idade. Tem à sua disposição diversas especialidades médicas, além de odontologia e terapias. Priorize hoje mesmo a sua saúde e a saúde da sua família com a IBCM. Ligue agora para o número 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela.
porque a IBCM vai atender você com toda a atenção. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Obrigado, um abraço aos amigos da IBCM, sempre com a gente aqui no SBT. E chegou a hora do Blocão do Esporte com o Matheus Schenck e o Glauco Paz. Eu volto amanhã. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. E aí, vamos falar do quê, hein? Ô, Matheus Schenck, vamos falar do quê, hein? Falar do tempo, do clima. Não, falar do Grêmio. O Grêmio ganhou. Sim, o Grêmio ganhou, já tá focado amanhã. O Fortaleza ganhou. Fortaleza ganhou. Eu vi que tu postou na rede social uma foto de pantufa aqui no estúdio. Eu achei que tu ia vir de pantufa hoje. Não, eu tô bem assim. Tô bem assim. Por que não? Mas o Internacional, sim, jogou de pantufa ontem, né, Glauco? 3-0 Fortaleza fora o baile. De novo o Inter com 1 a mais desde o primeiro tempo, perdendo, né? Essa situação tinha acontecido contra a equipe do Botafogo no Beira-Rio e ontem de novo. 3-0 Fortaleza, a gente está vendo aí, esse é o lance da expulsão, né? O Romarinho avança contra a marcação do Pedro Henrique, cai, ele é derrubado, o juiz não dá falta, o Wagner Magalhães, o Romarinho manda o juizão para aquele lugar e é expulso direto. Impressionante esse momento aí, porque ali parecia que ia ficar muito fácil, parecia que ia ser uma barbada, mas aí pintou o primeiro gol do Fortaleza, do Lucas Crispim. E depois, no segundo tempo, mais 2 gols. O Hércules. Rapaz, a gente tentou o gol do Hércules. Fez o segundo. E no terceiro gol, o Moisés driblou o Kehler. A gente vai ver daqui a pouquinho. E o segundo gol, aliás, do Hércules, veio de lateral. Tomar gol de lateral não existe, né, Glauco? Existe. Tanto que o Inter tomou gol de lateral. Que vacilada. Ninguém marcando. Todo mundo de pantufinha dormindo na marcação. O Inter que inclusive tinha um problema, né? O Kaique Rocha teve um pisão, ficou sentindo e continuou jogando por um bom tempo. O Alan Patrick tinha condição para jogar 60 minutos, atuou os 90 porque o Mano trocou 4 no intervalo. Deu tudo o que tinha que dar errado, deu, Glauco Paz. Não, agora 3 é demais. Gente, 3 não dá. Porque era o time reserva. Não, depois entrou um monte de gente que é titular. E outro, o adversário estava com 10 em boa parte do jogo. Não dá pra admitir. Porque é reserva, porque é titular, porque é misto. É o Inter. É isso que fica pra estatística, pra campanha, é o Inter. E tem olha fator... aqui, Leandro, sabe como é que eles estavam? Eles estavam assim, ó. Jogaram de pantufa, cara. O que é jogar de pantufa? Gente, é pensar... o que vai acontecer quinta-feira? É a Sul-Americana. Aí nós vamos esperar. Esperaram de pantufa e os outros voando. E o Inter dormindo. Dormiu de pantufa. Eu queria fazer uma reclamação. Respeito pelo torcedor que o Inter teve. De pantufa. Para! Tu gostaria só de tirar aquele sapato que tu estava usando, que tá um negócio estranho aqui, um fedorzinho, né, no estúdio. Não, é que essa pantufa não é minha, ela já veio com um fedor de fábrica. Mas olha, agora falando sério, é falta de consideração. Porque o Inter vai lotar o Beira-Rio, vai se classificar na Sul-Americana. Tá, e daí? E se acontece alguma coisa do Inter não ganhar a Sul-Americana? Aí vai ficar fora, pelo menos da zona de classificação para Libertadores? Pantufa não! Tem que botar chuteira e jogar com garra, com vontade, pelo amor de Deus. E eu lembro que tu falou na semana passada, né, depois do 0-0 com o Melgar, que o Inter jogou o segundo tempo todo, especialmente com pantufa, né? Claro que segundo sim. tempo lá contra o Melgar. Mas aí tinha aquela história, o regulamento... Mas que regulamento foi esse que o Inter jogou ontem? Ontem não tem desculpa. Que regulamento foi esse? Outro, o Palmeiras também poupou, mas tinha jogador titular jogando. Por que o Inter tem que poupar tanto assim, se mal tem um time titular? Tem grupo? Gente, mostrou aí que não é tudo isso o grupo, né? Pois Ou é pensamento de pantufa que tá afetando a cabeça do jogador? Tá todo mundo pensando na pantufa, será? Será que é isso? Tá, rapaz... Mas é bonita a pantufa, Tu esqueceu de tomar aquele maracujazinho, né? Pantufas de Flamengo. Pois é, né? Depois me diz onde é que compraram. Não, mas olha só,
Tu não tomou aquele maracujá que o Mano solicitou ao alemão, né? Não, mas o alemão, pelo jeito, não tomou também, né? Porque... Nem o Brian Romero, que também não foi, falando em maracujá, não foi alimentado. O ataque do Inter não chegou, né? O Inter deu, sabe quantos chutes no gol? Sabe quantos? Chuta aí. Não chuta posso um número. chutar, porque eu tô de pantufa. Chuta um número. Inter não chuta de pantufa. Chuta um número. Eu vou chutar. Chuta um número. Não, no primeiro tempo não chutou uma bola. Em todos os 90 minutos foram duas conclusões a gol. Ou seja, mesmo que o Inter acertasse todas elas e fizesse gol, ainda assim perderia o jogo. Não, olha aqui, ó, muito pouco. Vergonha. Não foi, porque não... Bom, se bem que teve gente dizendo que foi vergonha mesmo, né? Teve. A gente já pode até falar sobre isso, né? O Mano Menezes foi sincerão na entrevista coletiva, né? E foram tantas respostas boas do Mano que a gente resolveu fazer aquela nossa edição especial. Mano Menezes em 1 minuto. O resumão do que disse o Mano depois desse vexame. Diz aí, Mano. Primeiro, dizer que estamos envergonhados, né, com o resultado e, acima de tudo, com a atuação a partir do momento que estivemos com um homem a mais. No intervalo não podíamos ter voltado com o Kaique, mas conversamos, o jogador disse que tinha condição para voltar, e depois vimos na prática que não tinha condição, e aí isso levou a mais uma alteração na equipe, e já tínhamos feito demais no intervalo para uma vez só. A maior preocupação é com o Alan Patrick, uma ideia de fazer ele jogar 60 minutos, e foi possível ver que os últimos minutos ele não conseguia mais. Certamente o que aconteceu hoje vai ter um lado, por mais duro que seja, por mais triste que seja, por torcedor e para nós, vai ter um lado positivo naquilo que precisamos fazer na quinta-feira. Deus te ouça! Não, te ouça. Deixa eu arrumar aqui minhas pantufas para passar um recado para vocês enquanto isso. Olha só. Começou a semana que tem jogos importantes para Grêmio e para Inter. Tem sim. Amanhã o Tricolor é favorito contra o Operário na Arena. E que tal arriscar o placar exato desse jogo? Tipo, vamos ver, 2-0 pro Grêmio? Já sabe, né? Bora mandar a tua fezinha então. Faça como o maestro tricolor Douglas e venha pro MrJack.bet. É isso mesmo, mrjack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento, em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. É hora de dar aquele chutezinho, né? Fazer o que o Inter não fez ontem. Ó, pá! Caiu. Segue lá. E a meia branca vai ficar de outra Segue daí. E o corte, agora não corta, ali, né? Deixa aberto. E a meia, né? ali. Rapaz, Pronto. Que fedorão. Olha só, Glauco, vamos botar a tela de classificação do Brasileirão pra gente ver como é que ficou a situação do Inter. O Inter perdeu uma posição. Não, é que tem um cheiro de queijo. Tem umas moscas rodando um negócio aqui. Estranho. O Inter ficou em sexto, aliás, né? E... Mais sorte que juízo, sabe por quê, isso né? Isso quer dizer. Porque assim, se o Atlético Mineiro ganha, rapaz, e aí? O Atlético tá dando uma mão, um pé, um tudo, que o Cuca não ganhou ainda. Campanha horrorosa do Galo, né? Mas o Inter teve sorte, pelo menos isso. Bora para a segunda metade da classificação. O Juventude, Glauco, o Juventude... Jesus tá lá, Jesus tá batendo na porta. E não é o Jorge Jesus, né? Não, é aquele que vai dar... Tem aí o gol, inclusive do América Mineiro. O Juventude perdeu em casa pro América 1-0, o gol do Pedrinho. Acorda, Pedrinho, ele estava bem acordado aí, Glauco. Sim, mas foi acordar justamente contra a Juventude. Poxa. Aliás, vamos só destacar, antes de começar a falar de Série B, destacar um outro jogo dessa rodada, né? Que foi justamente os Atléticos, o clássico da cidade de Atlético, né? Um com H e outro sem H. Isso. Uhum. O Atlético Mineiro em casa perdeu para o Atlético Paranaense do Felipão. A gente vai destacar o último gol do jogo, 3-2 para o Furacão. E esse contra-ataque aí, Glauco, aos 51 do segundo tempo. Te mete com o time do Felipão, rapaz, gol do Canóbio. Mas o Felipão... o Felipão, que é um técnico estrangeiro, tá fazendo o maior sucesso. Português, aí. né? Luiz Felipe. Não, ele é italiano, mas é aqui da Serra, aqui da Caxias, rapaz. Uma lindeiro com passo fundo, né? Aliás, só queria... Bota um gol de novo, que eu quero só chamar a atenção de um detalhe. Ali, ó, pode rodar aí, ó.
Agora, esse rapaz aí, ó, vai sofrer a falta. Ele opta por seguir o jogo. Ele podia cair aí, ó, e ficar, sofri falta, levar cartão amarelo pro cara ali, acabou 2-2, 51 do segundo tempo. Não, isso aí é pra aqueles que dizem que Felipão é retranqueiro, Glauco Isso Paz. é pra quem não joga de... Pantufa. Aqui, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Que golaço, né, inclusive, do Canóbio. Tá. E aí, se ele tivesse que isso aqui, acha que ele ia conseguir fazer isso aí? Ia trupicar o coitado, como é que é o nome desse bicho aqui? Flamingo. O Flamingo ia ficar pelo caminho, enfim, não jogou de pantufa. Felipão ultrapassado, né? Aliás, a gente tem uma relação pra fazer. Sabe como o Inter jogou ontem? Com pantufa? Parece esse cachorrinho que vai aparecer na imagem. Olha esse cachorrinho que roubou a cena no Campeonato Paraguaio. Segundou neste ritmo antes do jogo ali do Sol de América contra o Guarani, Glauco Paz. E chamaram ele, sabe o que ele respondeu? O cachorro tava de pantufa também. Tava de pantufa. Esse cachorro é mais ou menos que nem o Inter, realmente. Olha aí. Que fofinho, né? E o bafo. Aquele bafo de cachorro que... Deus te dizer que não é só cachorro, né, Só Glauco? tem um cheiro pior que isso. Tá louco. Para de reclamar que não vão te emprestar mais esse negócio aí. Vem cá. Para de reclamar. O Flamengo tem sovaco? Tá feio o negócio aqui, viu? Vamos falar de Grêmio. Vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio jogou na sexta-feira e vai ter um desfalque muito provavelmente para o jogo de amanhã. O Grêmio venceu o Guarani, mas o Nicolas teve uma lesão no ombro, uma luxação. Isso aí dói, que é um horror. Uma luxação no ombro direito, deve ser desfalque para amanhã, Grêmio e Operário, mais ou menos uns 12 mil torcedores esperados para a Arena. O Grêmio ganhou fora depois de 100 dias e a gente já pode até ver os gols, né? Criticando o Grêmio. Por que, seu Cheio? O Grêmio ganhou do Guarani 2-1, só que o Guarani é um dos times rebaixáveis, digamos assim, muito possivelmente vai acabar rebaixado, se continuar nessa toada. Mas o Grêmio jogou pro gasto, né? O Grêmio vai fazer isso aí, Glauco. O Grêmio vai fazer isso aí. Até o final do ano é isso. O torcedor tem que aguentar. A gente tem a tabela pra ver, não? Daqui a pouquinho, só terminar de ver os gols não, porque aí. eu tô vendo ali, ó, são 7 pontos a mais que o quinto. Responde aí, já subiu ou não? Quem? O Grêmio, subiu? Acabou? Eu acho que sim. Mas olhando pra baixo, eu não tô olhando pra cima. Ao contrário do que disse o Ferreira, né? A gente tem que olhar pra cima. Eu tô olhando pra baixo, porque os outros já não vão se aproximar tanto do Grêmio. Eu acho. Aquele filme, né? Não olhe pra cima. Não, mas aí os gols foram do Vijaçante, o gol do Bitelo, gol do Biel e o João Vitor descontou pro Guarani 2-1. Vijaçante, hein? Vijaçante. Aliás, Vijaçante. Glauco, vamos fazer o seguinte. Esse não joga de pantufa. Esse não joga de pantufa. Até porque custou caro, né? Custou caro esse rapaz. Olha só, amanhã o Bitelo volta ao time, certo? Certo. Tá, mas e aí, quem sai? Roger, me explica, isso é um problema bom? Fala aí, Roger. Problema bom, né, que a gente pode dizer, né? Até o próximo jogo a gente tem alguns dias para definir. Hoje o Lucas certamente sabia, a gente sabia que não ia aguentar o jogo inteiro. O Vila vive um momento, talvez o melhor momento da carreira dele, né? Jogando muito bem, né? Ele tem o gosto de proteger a defesa, tanto que a orientação para a dupla que iniciou hoje foi que o Lucas fizesse mais as entradas para dentro do campo e o Vila, por estar mais sincronizado, controlando a frente da defesa, fizesse mais a proteção. E aí, Glauco, essa perguntinha da frase ali. Como é que o Grêmio deve montar esse meio de campo? Deve montar o meio de campo. Pergunta pro Roger. Eu não sei. Não, mas tu é pago também para falar. Então vai, eu sou pago para opinar. Então, opine. Minha opinião é que não pode usar pantufa, só isso. Tá? Quem tem que sair? Rapaz, o Bitelo estava bem. De repente, é crime deixar ele esperando um pouco no banco? Eu acho que sim. O Bitelo pega os jogos fora de casa, fez gol contra o Brusque, fez gol contra a Ponte Preta, é um cara que tem boa chegada. É responsável por vários pontos, né? Inclusive no pescoço do cara da Chapecoense. Também. Numa dessas pode rolar daqui a pouco os três juntos, né? Só que daí tira o Campas. Isso não deixa o time daqui a pouco um pouco mais defensivo amanhã. Tem que atacar o Operário. Agora tem o seguinte, né? O Vijaçante, do jeito que tá, não pode sair. Né? Exato. Vamos ver a classificação? Pediu antes?
Como é que tá a classificação? Classificação. Cruzeiro tem 49, Cruzeiro já está pensando em 2023, Bahia e Grêmio 40, Vasco 39 e o resto é o resto. É isso? Olha só a diferença, né? Aquilo que estava na frase, né? Grêmio para Vasco dá 1 ponto, aí Grêmio para Londrina já dá foi, 7. né? 7 pontos. Antes era o Tombense. Informação, tá? O Grêmio já começa a planejar 2023 justamente por causa desses números aí, né? A Luleia, já era tempo. O CEO, o Carlos Amadeu, que é o responsável pelas finanças, pelas contas, já disse que vai embora ao final da temporada, ao final do ano. Muito provavelmente o diretor de futebol executivo, Diego Serri, que é também responsável por contratações, também vai embora. O Grêmio vai reformular bastante coisa pro ano que vem. Vai mudar muita coisa por aí. Né? Sabe por quê também? Por quê? Porque eles sabiam que não iam ficar. O Grêmio vai mudar de presidente, vai mudar a estrutura de futebol. O que estava posto não serve. Então eles já sabiam, vamos adiantar o processo. Vamos adiantar o processo também, Glauco Paza, para falar de gol bizarro. Eu adoro essas pautas. Gol de pantufa. Gol de pantufa no Campeonato Japonês da 2ª Divisão. Olha esse goleiro. Olha esse goleiro. Mas vem cá, o que ele tá fazendo? Sabe qual é o nome dele? Brodersen. Ele foi brother do adversário. O Brodersen. Olha o que ele foi fazer. Rapaz, isso aí esse tava de pantufa. Isso aí é inacreditável. Esse tava de pantufa. Ô, Glauco, tu lembra? Fala. Tu lembra da Copa de 2010, Uruguai e Gana? Tu lembra? Lembro. Tu lembra? Lembro. Pra quem não lembra, naquele jogo, o Uruguai estava empatando e Gana teve um pênalti no último minuto, com o Luiz Soares dando uma mãozada na bola no último lance do jogo. O cara de Gana, o Asamoah Gyan, foi cobrar, podia colocar Gana numa semifinal de Copa do Mundo. Gana! E o cara errou. Tava de pantufa? Só pode. E ontem, no futebol peruano, rolou exatamente a mesma história. Um pênalti no último minuto, porque o zagueirão meteu a mão na bola para impedir o gol. Olha aí, ó, mãozada. Aí, ó, pá! Em último recurso. Zagueirão do Cantolao. Só que, beleza, né? O time de vermelho, o Sporting Cristal, vai fazer o gol. Olha a cobrança do cara! Mas também, olha a cobrança! Olha como é que o cara me bate isso aí. Não. Tem que levar uma surra. Como é que ele bateu esse pênalti? De quê? Chinelo aquele. Ele não tava de Ele tava de pantufa! Aqui, claro que tava de pantufa. Olha cara... ele de novo, a gente vai ver de novo aqui. Que vergonha. Não. Pelo amor de Deus. Ali, ó. Isso tem que ser multado. Olha aí. Não, tem que ser multado. Isso aí é caso pra mandar embora. Manda embora e as pantufas. Resgata as pantufas, vai deixar ele de pé descalço. Por favor, desgranido. Faça um favor pra nós. Faz. Bota o teu tênis lá e dá uma separada aí pra gente lavar essas pantufinhas. Vocês não gostaram, pessoal, vocês não gostaram da minha pantufa? É linda, né? De Flamengo. Mandem recado que a gente vai ler amanhã. Flamengo. Eu gostei. Agora, se o Inter entrar de novo com elas em campo, vai ter bronca. Deu problema. Vai ter bronca. E é uma semana pra lá de importante. Bom, lembrando então, Grêmio em campo amanhã. Contra o Operário. E Inter na quinta-feira. Contra o Melgar. Jogo pra confirmar a classificação na Sul-Americana. A gente vai estar aqui acompanhando tudo. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou dar uma cochilada agora. Marcelo Chemalho, 2ª edição, à noite. E nada de pantufa. Beijo. Aquela cesta, né? Depois do almoço. Aqui, ó.